Salve, meu povo! Ó, vou trazer um assunto aqui que muita gente pergunta, e aí, como o vídeo fica mais fácil de explicar, que é o que quanto cada cargo na 200 ml é remunerado. Então, eu vou tentar explicar de uma forma rápida e designei aqui os 5 dos cargos que são os mais conhecidos, mas tem mais do que esses, tá? O que acontece? Vou falar também do pessoal dos jogos tradicionais, porque também tem o mercado NFT e ele é bem diferente. Nos jogos tradicionais, que é lá Free Fire, LoL, enfim, as pastas que se tem, todo jogador quando entra, tipo assim, você entrou na guild da 200 ml no Free Fire e começou a jogar. Você é comunidade, entendeu? A comunidade, ela recebe os benefícios da comunidade, quando tem sorteio, torneios, campeonatos e tal. Uma pessoa que entra para a comunidade, ela tem um salário de exatamente R$ 0. Ela não recebe por ser comunidade. Ela só tem acesso aos benefícios que ali existem. Pode ser que ela, como comunidade, receba algumas bonificações, mas não tem um compromisso. Depois de 6 meses, esse mesmo jogador que é da comunidade, ele passa a ser um jogador oficial. E é aqui que a organização ela se divide em dois, tá? Que são os eletivos e os contratados. E eu vou explicar para vocês a diferença dos dois. Um jogador eletivo, ele tem Netflix, ah, deixa eu colocar, Netflix, tem HBO, Prime, eu não sei se tem e Spotify, eu acho que é Deezer, né? Porque a empresa tem essas parcerias e, enfim, ele vai recebendo esses acessos de forma gratuita. Ele também recebe ali um voucher de R$ 100 no iFood por mês. Não necessariamente ele recebe todo mês, tá? Tem mês que ele, por exemplo, tem um mês que ele pode receber 300. Então conta para 3 meses, mas é descontado R$ 100 de iFood e R$ 50 de Uber. Além de 300 a R$ 1.500 dentro do jogo que ele estiver, tá? Isso é voltado para torneio, para campeonato, enfim. Isso é um custo que se tem com o jogador eletivo. Se ele participar de algum torneio e ganhar, 100% é dele. A organização ela paga a inscrição, ela arruma os campeonatos, mas ela não pega porcentagem em cima desses lucros, tá? Fica 100% do jogador quando ele é eletivo. Quando ele é um contratado, ele tem os mesmos benefícios de um jogador eletivo, tá? Ele tem esses Netflix, tem esses R$ 100 de iFood. Mano, isso não é um pagamento, é uma ajuda de custo. E ele tem um fixo de 790. Eu até confirmei antes de fazer. Peraí, contratado. Os contratos geralmente eles são de 1 ano, 2 anos, eles não passam disso não. E ele tem 790. Mas em compensação, se ele participar de algum torneio e ele ganhar, ele só fica com 20%. 80% volta para o time. Então, existem os torneios que são for fãs, né? Que a galera recebe por estar ali, só por participar. Então, geralmente vão jogadores contratados. E existem os torneios realmente competitivos, né? Que a galera se esforça mais e nesses torneios específicos vai a galera eletiva porque o lucro dele está todo ali. Beleza, passou um ano, ele pode se tornar um supervisor. Um supervisor também tem o eletivo e o contratado. Eu sei que o supervisor eletivo, se eu não me engano, o que vai mudar é o iFood, o Uber e o investimento em jogo. Se eu não me engano, é 250 de iFood que ele tem. É voucher, tá? Não é cupom. Se ele fizer uma compra lá de 249, ele não vai pagar absolutamente nada. Vai descontar do voucher dele. Diferente de cupom, que você tem que gastar alguma coisa e tal, não é. E R$ 100 de Uber. Eu acho que isso aqui era mais antes da pandemia, tá? Depois da pandemia ficou bem menos mesmo. E o contratado, o salário dele tá de 2.600 fixo. O trabalho do supervisor, ele é supervisionar os jogadores. É ele que
ver o que está entrando, o que está saindo, quem está recebendo, o que está gastando, as mídias sociais, quem está com acesso, etc e tal. Não é uma pessoa muito que fica na linha de frente, mas é quem comanda os bastidores. Então, virou supervisor, foi contratado, tem o fixo ali de 2.600, mas também funciona da mesma forma, tá? Os supervisores, eles fazem muitos torneios, eles fazem muitos campeonatos. Então, vamos supor, a Battlefy chegou e deu ali 10k doll para o supervisor para que ele faça um torneio de Free Fire. É ele que decide como que vai ser, como que vai ser gasto esse valor. Os eletivos, eles ficam com 100%. Já os contratados, quando pegam isso, precisa passar uma parte para a organização, né? A gente brinca muito, a gente fala que é o dinheiro do... Porra, esqueci como que se fala, mas é uma expressão do tipo dinheiro do bandido. Sabe quando a gente anda com dois celulares, um mais vagabundinho, o celular do bandido? É uma brincadeira boba, né? Mas explica bem o que a gente tem o que eu tenho para dizer. São os supervisores contratados eletivos. Os gerentes a mesma coisa. Os gerentes eletivos, eles têm os mesmos benefícios e eles ficam com 100% dos projetos. A organização não arrecada deles. A organização pega os projetos que eles têm e usa como portfólios para ir atrás de outros projetos. É, o que, se eu não me engano, também muda no iFood e no Uber. Hoje, tá? É 400 do iFood e 200 do Uber. E o salário do gerente, quando ele é concursado, né? Ele já não é mais contratado, ele faz uma espécie de concurso. Hoje, ele é de 8.100. Os salários, eles não são fixos. Tipo assim, eu entrei hoje, vou receber até o fim isso aqui. Não, eles vão mudando a cada 6 meses e isso depende muito do representante na gestão, porque ele pode mexer no que cada um tem para receber. O contrato é muito específico quanto a isso. É, E tem o representante. O representante, ele tem o salário de 2 gerentes, ele tem N benefícios, né? Porque ele não paga absolutamente por nada e ele fica ali durante 6 meses comandando a organização. Então, bem rapidinho, quanto cada um recebe. Esses aqui são os cargos mais vistos, né? Depois eu posso fazer um pouco mais elaborado, porque quando você está na comunidade e vai para jogador, você pode ser um jogador ou um líder. Um líder, ele não é muito falado, mas ele geralmente tem uma comunidade de anjo, alguns jogos que não são pastas oficiais, né? Por exemplo, deixa eu ver um jogo aqui que seja conhecido e não esteja na 200ml. O Farlight, por exemplo. O Farlight, ele não tinha supervisores, ele não era uma pasta uh, oficial. Ele tinha lá o seu pessoal da comunidade e tinha os líderes, né? Que é meio que um cargo informal. Quando vira supervisor, aí já tem um cargo formalzinho, né, que nesse último semestre ficou bem conhecido, que são os desenvolvedores. É a mesma coisa, os desenvolvedores, eles ficam lá mexendo com programação, indo atrás de novidade, enfim, é quase o mesmo salário, é o mesmo serviço, mas você também pode virar aí um desenvolvedor se você gosta bastante da programação. O supervisor, ele é mais no termo técnico, né, o que pode, o que não pode, o que foi feito, o que não foi feito. Os gerentes tem também os diretores. Só que os diretores, eles são os totalmente fora da linha de frente. Eles são os back-office, né? Extremamente lá atrás. Se você é uma empresa, você quer ir um mailing de, sei lá, 6.000 jogadores, enfim, você precisa de dados de pessoa que joga, quanto que ela gasta, etc e tal, você não vai lidar com o gerente, você vai se direcionar a um dos escritórios nacionais e lá tem um diretor que vai tratar isso com você. Eles não têm muito contato com as comunidades, as pessoas, né? Só os dados mesmo, os números. Então, tem também os diretores e, bom, o representante é um só. Ele que manda na organização e pronto. Tem os patrocinadores também e, enfim, tem outros cargos, mas esses são os mais visados e que a galera traça mais em 4, 5 anos aí. Já tem gente que conseguiu virar representante, mas a grande maioria fica aqui como supervisor, né? Se estabelece. É isso, espero ter explicado aí para quem tinha dúvida. Tamo junto, é nóis.